gente, aqui é a Suzana. E aqui é o Vitor, e no episódio de hoje temos um especial sobre os samurais. Bem, samurais são figuras históricas que vemos em muitos documentários ou histórias mesmo em quadrinhos ou nos mangás, mas tem muitas coisas por trás deles que a gente não sabe ao certo, não tem muita informação de repente porque são coisas bem complexas. E apesar de já ter existido vários estudos, tem muitas outras coisas que ainda estão sendo descobertas em relação a eles. Então vamos começar com uma visão geral destes que foram considerados os mais temíveis guerreiros da história. Os samurais, eles eram soldados da Os samurais eram uns soldados da aristocracia do Japão. E o período de dominância deles foi lá por 930 até 1877, mais ou Exatamente, menos. mas eles começaram o período de dominância mesmo deles a partir de 1185, não Exato, foi? muito bem, Suzana. E eles se tornaram dominantes a partir da fundação do shogunato pelo Minamoto no Yoritomo. Em 1868, com a restauração Meiji, o imperador acabou recuperando o poder que ele tinha perdido e os samurais declinaram assim, um ritmo frenético e acabaram sumindo praticamente da história. Da sociedade, exato. Entre as principais características dos samurais estavam a sua grande habilidade com a sua katana, a sua lealdade e a sua grande habilidade de fazer sacrifícios por aquilo que eles acreditavam correto, Exato. que fazia parte da filosofia do Bushido. Exato, a filosofia do Bushido era muito intensa e foi isso que fez eles se tornarem os guerreiros mais temíveis da história. Exatamente. Porque eles não tinham medo de nada. Perigo! Eu ando na selva braba! Eu rio na cara do perigo! E isso ajudava eles muito em guerra, porque Em guerra. a morte era uma honra pra eles. Exatamente. E ser morto pelo adversário era uma honra também. exatamente Lembra ajudava um pouco, a perpetuar a história deles. como samurais. Lembra bastante, assim, consideravelmente, o aspecto dos vikings, que acreditavam que se morressem em guerra eles iriam para Valhalla, Exatamente. os salões de Valhalla, encontrar com seus entes queridos mortos e com os deuses. Não tinham muito isso, Havia mas glória na morte. havia glória na morte, exato. O termo feminino para as mulheres guerreiras samurais, digamos, é Onabugeisha, e a mais famosa é Tomoe Gosen. Ela começou a ganhar muita fama após a Batalha de Genpei, falei certo? Ok. Batalha de Genpei, que ela teve o domínio de toda a região de Kyoto, cara, então pra você ver essa influência absurda. Porém, posteriormente, em 1184, ela veio a falecer na Batalha de Awazu. Ela tinha uma habilidade absurda com arco, né, com arco e flecha e tal, e ela é considerada até hoje uma das mais fortes e feras, assim, guerreiras de toda a história do samurai no Japão e por aí vai. Então isso é bem interessante, uma figura feminina com destaque em uma época em que as mulheres eram objetos, né, basicamente. Sim, mas é interessante que, apesar de na aristocracia a figura da mulher ser assim, as mulheres de samurais tinham que tomar conta das vilas quando eles iam pra guerra, então elas tinham habilidade com espada. Eram, algumas com katanas, outras com espadas menores, mais curtas, com então lanças. é interessante. Elas sabiam defender a vila e os lugares onde elas Isso moravam. é bem demonstrado, inclusive, no filme O Último Samurai. É bem interessante isso. O processo histórico que acabou criando as castas dos samurais na sociedade japonesa começou já no século VIII. Mas foi só lá no período do shogunato, já lá no século XII, que eles realmente começaram um período de dominação que durou durante 7 séculos sobre o povo japonês. 7 séculos é muita coisa. Cara, haja geração, hein? Haja geração. Haja geração, velho. E a partir do século XIX foi o período que eles começaram a decair com a restauração Meiji, como a gente já comentou. Coloca todos os trechos que ela dá essa bola de pelo aí, você põe no vídeo. Bola de pelos. Pois bem, então vamos falar um pouquinho mais sobre o que foi o shogunato. Basicamente, o Tokugawa Bakufu, que era uma espécie de ditadura feudal estabelecida no Japão em 1603, ela foi imposta por Ieyasu Tokugawa. Falei certo, Suzana? Muito obrigado, Suzana. E foi governada pelos shoguns da família Tokugawa até 1868. Este período de governo da família Tokugawa foi conhecido como período Edo. Edo, que era, na verdade, a capital do Japão, hoje conhecida como Tóquio. Esse shogunato reinou no castelo de Edo até a restauração Meiji, que foi quando houve um encerramento, digamos, né, o fim
das eras dos shogunatos. Então, basicamente, o shogunato era o governo centralizado em clãs muito influentes, com base, né, em um aspecto de senhores feudais, etc., que se manteve por muito tempo e que teve seu fim com os Tokugawas, que envolve todo um aspecto de globalização a partir daí com Oriente e Ocidente. A restauração do poder do imperador. Exato, que aí é um assunto muito legal, mas que a gente vai trazer em um outro vídeo de repente, né? Agora falando um pouquinho mais sobre a conduta dos samurais, o samurai era uma pessoa com uma moral muito rígida, tanto que o Bushido era a parte da crença que eles seguiam que falava pra eles como eles tinham que agir. Exato. Se o samurai perdesse a honra, ele até executava um ritual que chamava seppuku. E esse ritual servia para que ele morresse com honra ao invés de viver desonrado. Exatamente. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. O ritual consistia em ele enfiar no próprio estômago dele uma espada, e aí ele subia e se eviscerava. E ele tinha que se manter pleno. Não podia reagir e demonstrar dor em nenhum momento. Outra característica presente no seppuku é que sempre ficava uma pessoa auxiliando este ritual. Geralmente essa pessoa era um familiar ou alguém muito próximo daquele que ia cometer, né, o seppuku de fato. E a presença dessa pessoa consistia no seguinte: se o indivíduo que estivesse cometendo a mutilação própria ali hesitasse em algum momento, mostrasse tipo sinal de dor, essa pessoa de apoio, ela ia com uma espada mesmo cortar a cabeça dela no mesmo instante, para evitar que a fraqueza dela se aumentasse ou enfim, que manchasse o nome dela nos últimos, exato, nos últimos momentos de vida. Era uma morte dolorosa. Dolorosa porém, pra caramba. Honrada. Muito honrada, inclusive para essa pessoa que precisava desse apoio. Era uma honra absurdamente grande para ela estar ali ao lado e cortar a cabeça, seja de um parente ou de alguém que era muito próximo, tinha uma consideração muito grande. Auxiliar a pessoa naqueles momentos. Era um momento de muita honra, de fato. Inicialmente, os samurais eram apenas coletores de impostos ou agentes civis a serviço do império que estava em exercício no momento. E era necessário que esses homens tivessem um porte físico muito bom e soubessem também lutar ou lidar em situações de brigas, pois em muitos momentos eles tinham que lidar com situações mais tensas que iam totalmente contra a vontade dos camponeses. Então eles tinham que saber lidar com um distúrbio ali, alguma coisa do tipo. Uma violência física. O que era bastante comum nessa época, em que o uso da violência era totalmente normal. E descia o espadão em cima dele e tava tudo certo. E era isso. Foi, espada. Isso aqui é muito engraçado. Descia o espadão. É verdade, descia o espadão em cima do cidadão. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Posteriormente, por volta do século X, foi oficializado o termo samurai, e este ganhou diversas novas funções, como finalmente a função militar. Nesta época, qualquer cidadão podia se tornar um samurai, bastava começar os seus treinamentos no Kobudo, que era as artes marciais utilizadas pelos samurais. E lógico que manter a sua forma física, a sua habilidade, né, sempre... Sua reputação. Exato, tem uma reputação boa ali no vilarejo onde ele morava, e para que assim ele pudesse ser contratado por algum senhor feudal. Assim seguiu até a época do shogunato Tokugawa, que o título samurai finalmente se tornou uma casta, e a partir de então esse título passou a ser uma coisa que era passada de pai para filho. Exatamente. O samurai mais famoso de todos foi Miyamoto Musashi, que até tem um mangá, Vagabond. Ele participou da Batalha de Sekigahara e depois disso ele seguiu por um longo caminho de aperfeiçoamento. Ele derrotou o clã Yoshioka em Edo e depois disso ele também derrotou Sasaki Kojiro em uma batalha épica, que era um outro grande samurai. Uma das principais batalhas entre samurais da história do Japão, mundialmente conhecida, muito bem representada em Vagabond. Cara, demais. A história do Musashi é sensacional, cara. Após as extinções dos samurais depois da reforma Meiji, eles manteram um legado muito vasto, muito extenso, muito rico, que é utilizado até os dias de hoje. Por exemplo, em filmes, livros e, como acabamos de dizer o caso de Musashi, em quadrinhos. E se tornou uma das principais figuras culturais do Japão. Então olha só que bacana, né, cara? Deixaram um legado absurdo de rico. Influencia até hoje a cultura japonesa. Com certeza. Entre as características dos samurais, a gente tem algumas curiosidades, como por exemplo, o termo samurai significa aquele que serve. Então, basicamente, a função deles era servir totalmente os seus senhores de uma forma fiel e empenhada. E aí, em troca disso, eles recebiam diversos privilégios, como por exemplo, terras, pagamentos,
E por aí vai. E por aí vai. Em uma medida de arroz que chamava koku. Koku, que representa hoje em litros, mais ou menos 200 litros. Porque koku, né, o arroz, era meio que a moeda de troca da época do Japão, que era uma das colheitas. Colheitas não, é o grão que sustentava a economia japonesa. Produzida. Exato, então era muito importante ter arroz. Um termo mais apropriado para samurai é bushi, que significa literalmente guerreiro ou homem de armas, e era um termo muito comum no período Edo. O termo samurai refere-se mais à nobreza guerreira e não àquela infantaria alistada que era composta por grande parte da massa plebeia da população. Um samurai sem ligações com clã ou com daimyo era considerado um ronin. E os ronins eram aqueles que basicamente manchavam a sua honra, a honra do seu clã, de toda a sua família, ou não cumpriram com o seppuku, que também é manchar a sua honra. Eles eram extremamente mal vistos na sociedade. Após tornar-se um bushi, ou seja, um guerreiro, o samurai e a sua família ganhavam o direito de ter um sobrenome para carregar. Além disso, eles tinham a obrigação de carregar consigo o conjunto de espadas que eram os daisho. Exatamente. O verdadeiro samurai portava ambas espadas. Uma curta, que era conhecida como tanto, inclusive era ela que era utilizada nos rituais de seppuku, e uma longa, que é a conhecidíssima katana. Outra coisa que é muito interessante, mas que a gente já disse no começo do vídeo, é o aspecto da honra na morte, assim, toda essa pegada que eles tinham, essa filosofia. O samurai acreditava que o seguinte: a vida é limitada, mas a honra não, ela perpetuava por muito tempo ou para sempre. Então eles iam para o campo de batalha achando que aquele seria o seu último e não se importavam nem um pouquinho de morrer se necessário, desde que fosse em prol da sua causa defendida. E bem, isso se aplicava não só aos guerreiros samurais, como a toda a sua família, que também acreditava nessa mesma coisa. Por isso que a família preferia até ver ele morrer do Exatamente. que voltar para casa desonrado. Exatamente, e eles não eram o tipo de família que chorava, lamentava a sua morte, muito pelo contrário, ele era visto como um herói com honra, tanto sua família quanto no vilarejo. Ele se tornava de fato uma figura importante e seus filhos queriam muito seguir isso. E tava tudo certo. A morte nos campos de batalha era sempre acompanhada de decapitação. A cabeça era meio que uma prova de que você tinha matado a pessoa, que a pessoa troféu. realmente tinha morrido. Exatamente, era um troféu. Por conta disso, muitos samurais, eles chegavam até a perfurar seus elmos com um incenso para que agradasse ao futuro ganhador, quem pegasse sua cabeça. Exatamente. Então tá aí, novamente aquele aspecto da morte, né, cara? Exatamente. E se você matasse um general muito importante, alguém muito forte, que tinha uma honra fama, muito grande, exato. uma fama muito grande, você era até recompensado depois pelo seu daimyo com mais privilégio, com mais terra. Exatamente. Então meio que não existia, assim, um rancor grande do seu inimigo. Era um respeito mútuo de altíssimo nível. Então isso é mais uma coisa muito interessante dos samurais. Os samurais, eles se destacavam muito pela grande habilidade que eles tinham, tanto no aspecto de artes quanto no aspecto da esgrima em si. Tanto que muitos samurais tinham habilidades sensacionais no aspecto de poemas, no aspecto de esculturas, de artes, da caligrafia, e eles tinham um reconhecimento de várias pessoas no aspecto disso. Então não era uma habilidade só dele ali que ele tinha de boa. As pessoas reconheciam isso e viam eles de fato como artistas. Algumas formas de artes, como o ikebana, que é a arte dos arranjos florais, e a arte do shan-no-yu, que é a arte do chá, eram consideradas verdadeiras artes marciais porque elas treinavam a mente e a mão, a habilidade com as mãos dos samurais. Bem interessante isso, cara. Muito Tem foda. muita coisa interessante, né? Muita coisa interessante, porque é bem diferente do que somos acostumados. Realmente, Oriente e Ocidente tem um choque cultural muito grande. Só magia top. Só magia top. Bem, essa foi uma forma, lógico que bem simplificada, de se entender um pouco do legado que os samurais deixaram no mundo e de como foi toda a sua trajetória. Existe Conhecer muito... um pouquinho mais deles. Tem muito mais coisa, muito mais profunda. A cada shogunato, a cada samurai, a cada lei que tinham, existe uma história por trás, é extremamente rico. E graças a toda essa história, temos, como nós já dissemos, muitos resultados positivos para os dias de hoje, inclusive alguns filmes super famosos, como O Último Samurai, 47 Ronins, Seven Samurai, 30 Assassins e, inclusive, os próprios filmes do Wolverine têm um background muito grande no aspecto samurai. E isso é bem legal, cara. Muito bacana. A gente também tem alguns mangás que falam disso, como, por exemplo, Vagabond, Lobo Solitário. O Novo Lobo Solitário, que é uma continuação cronológica de Lobo Solitário. Existem também vários personagens e outras obras que não são necessariamente samurais, que têm características samurais, como o Zoro em One Piece, Atomic Samurai em One Punch e o próprio Ichigo em Bleach. Bem, então esperamos que este vídeo tenha... Esperamos que com esse vídeo tenha ficado mais claro para cada um de vocês quem foram os samurais, onde viviam, onde dormiam, o que comiam, o que gostavam de fazer nas horas vagas e, bem, é isso. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo
E a gente espera trazer mais coisas nesse formato, pois é bem bacana. Se você aprova, Dá aquele like. dá aquele like e deixa no comentário. Então, encerrando o tema, mas não encerrando o vídeo, temos uma despedida. Suzana, por favor. Gente, hoje vai ser meu último vídeo aqui. Foi muito bom ficar aqui com vocês. Eu aprendi muita coisa. Eu cheguei aqui, eu não sabia fazer vídeos, eu era meio travada, fui ficando mais natural. O Vitor também me ajudou, não foi? Foi exato. sensacional. Eu vou sentir muita falta de fazer isso, eu vou sentir muita falta de vocês. Gente, foi muito, 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 muito bom. Bem, é isso. Voltando, Agora- dando um up aí no vídeo, né? Agora é uma nova etapa. Exato. O pô de nível. A gente se encontra nos Instagrams e nos Exato, Facebooks. exatamente. Suzana, por favor, perguntas da semana. Bora pras perguntas. Perguntas da semana. Juliana Santos quer saber, Panini Mangás, por que seus próprios mangás demoram tanto pra chegar na sua loja? Tem na banca, mas não tem na loja. Então, Juliana, apesar de já termos grande parte do nosso portfólio presente em nossa loja online, estamos acertando alguns processos de inserção de produtos no nosso fluxo de entrada e saída de produtos da loja. E acreditamos que muito em breve a gente consiga já alinhar todos os lançamentos que temos de títulos para o começo de cada mês. Então, quando tivermos mais novidades nesse aspecto, é super válido, a gente vai sim avisar vocês, porque sempre tem bastante dúvidas em relação à loja e tal. E é isso. Contamos também essa semana com duas artes muito legais, da Fernanda e do Gustavo. Então, galera, muitíssimo obrigado por ter mandado sua arte pra gente. Não esqueça de você também mandar a sua aqui nos comentários deste vídeo aqui do Facebook, porque no YouTube não dá pra mandar, né, Suzana? Mas se você está no YouTube e não consegue mandar, entre no nosso Facebook, conheça a nossa página, curta lá. Temos também o nosso Instagram, olha só que legal. No Instagram, verdade. postamos coisas exclusivas que não tem no Face. Várias previews, Várias várias previews. coisas que vão lançar. Aham, então títulos que já chegam pra gente antes de chegar na banca, a gente posta foto lá e tal. Mostra Então, nos stories. nos stories, verdade. Então não esqueça de acompanhar o nosso Instagram, porque todo dia temos novidades tanto de quadrinhos quanto de mangás. Por essa semana é só, galera. Até semana que vem. Já mata, né? Falou!